Bom dia e a santa paz do Senhor Jesus. Um feliz domingo aos irmãos ouvintes da palavra de Deus. Ontem, pela misericórdia do Senhor, eu trouxe uma mensagem muito tempo depois que eu não sabia mais o altar do Senhor. Ontem eu tive o convite, irmãos, trazer a palavra de Deus. E só tinha 8 pessoas, irmãos. A gente ia ficar triste, ficar aborrecido. Poderia ter mais, mas Deus sabe todas as coisas. A mesma palavra que eu poderia pregar para 100 pessoas, eu preguei para 8 pessoas. É a mesma. Não mudou nada, irmãos. Deus me tocou naquilo que eu deveria falar e eu falei, irmãos. E vou continuar com a mesma mensagem hoje. A dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Hoje eu estou pregando para o mundo. Estou pregando para... Estão na cadeia, nos hospitais, doutores, delegados, presidentes, aonde chegaram essas palavras, simples e humilde essas palavras. Mas eu dependo dessas palavras, eu preciso pregar a palavra. Versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas, é bastante, irmãos, é bastante. O texto aqui do versículo 14 ao 41, o Atos dos Apóstolos, é o discurso de Pedro, ou a pregação de Pedro. Se nós olharmos no capítulo 42 do Atos dos Apóstolos, ele contém mais de 41 versículos, mas eu estou mencionando nesses 41 versículos do capítulo 2 do Atos dos Apóstolos. Aqui fala os que foram batizados e falavam em línguas, no começo do capítulo 2. As pessoas estavam reunidas, começaram a falar em línguas. Começaram aquele vento calmo, chegou naquelas pessoas e ali todos foram batizados com o Espírito Santo. Todos sentiram a presença de Deus. Versículo 12, ou melhor, 13. Outros, porém, zombando, dizia, estão embriagados. Não é por menos, irmãos. Sempre tem alguém que blasfema contra o Espírito Santo. Mas se nós olharmos, não tem pecado aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Aí entra a história do discurso de Pedro. Pedro tomou as palavras. Pedro reagiu como ele sempre foi Pedro, quando estava na terra, antes da sua morte. Ele debatia as palavras de Deus, não aceitava que ninguém blasfemava da palavra de Deus. Quando o povo começou a zombar da palavra de Deus, Pedro entra com suas mensagens. Então se levantou Pedro com os 11 discípulos, erguendo a voz, advertiu neste termo, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, atentai nas minhas palavras. Mensagem de Pedro. Mensagem a princípio era dura, mensagem a princípio era palavras. A palavra de Deus é palavra. Não possamos mudar a Bíblia. Venha como estais, mas tem que ter mudança, irmãos. Não possamos concordar com o pecado dentro do Evangelho. Não possamos aceitar, irmãos. Temos que pregar a verdade. Temos que ter mudança no Evangelho do Senhor. O homem ele pode ser de qualquer maneira, mas quando ele aceita Jesus na vida, ele tem que ter uma mudança. E quem que muda? É o Espírito Santo. E Pedro, tomando as tuas palavras, começou a pregá-lo. Começou a anunciá-lo. Ele começou a pregar o livro de Joel, lá no Velho Testamento. Pedro começou no versículo 2, e ele começou a falar, a palavra de Pedro, falando,
E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, e vossos velhos sonharão, os vossos velhos sonharão. Versículo 18 e 19 da minha mensagem que Pedro estava pregando: até sobre o meu servo e sobre a minha serva derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Versículo 19: mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. Versículo 20: e o sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Versículo 21: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mensagem de Pedro, irmão. Pedro não tinha estudo, mas ele pregava, estava pregando o livro de Joel. E ele disse: nos últimos dias, o último dia está acontecendo, não tem como abreviar mais. Os últimos dias do Senhor na terra. O Senhor está dizendo, Pedro pregando, ou melhor, a palavra de Pedro pregando, o livro de Joel, o próprio Deus dizendo: derramarei do meu espírito toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Palavra de Pedro na mensagens. Vossos jovens terão visões. Vossos jovens terão visões. E os velhos sonharão. Sonhe, sonhe, sonhe. Não deixe de sonhar, meu irmão, minha irmã. Está escrito no livro de Joel, mensagem de Pedro pregando. E disse: até sobre o meu servo e sobre a minha serva derramarei do meu espírito naquele dia. Naquele dia, irmão. Que dia será? Será que está breve? Será que é daqui a um ano? Será que é amanhã? Será que é hoje? Não sabemos. É a palavra que está em livro de Joel, Pedro mencionando este evangelho. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais, prodígios, sinais está acontecendo, irmãos. Os sinais estão acontecendo. Debaixo da terra, sangue, vapor e fumaça. Então, irmãos, o crente que não tiver alicerçado nos caminhos do Senhor, e aqui, irmãos, o crente, ele não vai aguentar o que e onde acontecer sobre a terra. Estão brincando com o evangelho, estão levando o evangelho de qualquer maneira, estão blasfemando do Espírito Santo. Ai daquele dia, ai daquele dia, ai desse dia que está para acontecer. O livro de Joel, Pedro pregando a palavra: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia e o glorioso dia do Senhor. Está, irmãos, queremos ou não queremos, vai chegar esse dia. Está escrito, lê a Bíblia, livro de Joel, capítulo 20, ou melhor, lá no livro de Joel, que fala... lá é pouquinho capítulo, acho que é 2 capítulo 4 mais ou menos, irmãos. Aqui é o versículo que eu estou lendo, que Pedro pregando a palavra: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, glorioso dia do Senhor. Ele está esperando esse dia para buscar a igreja, buscar o povo dele que estão na terra. Aleluia. Para encerrar, no versículo que Pedro prega sobre o livro de Joel e prega sobre Jesus Cristo. No começo aqui ele fala, no versículo 22, fala: varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagre, prodígios e sinais. Aqui é Pedro pregando sobre Jesus Cristo, o homem que foi, que é, continua sendo. Ele não perde batalha, ele é o dono da batalha. Então, irmãos, para encerrá-lo, então, ele aceitar a palavra, for batizado, vem um acréscimo naquele dia, quase 3.000 almas, quase 3.000 almas. Então, irmãos, e o evangelho do Senhor é o mesmo. Continua pregando, continua evangelizando, para que as almas sejam salvas. Receba um grande abraço do teu irmão, companheiro, presbítero João dos Santos Silveira. Vamos fazer um negócio espiritual, você ora por mim, eu oro por você. Assim nós daremos nossas mãos até a volta de Cristo, ou se nós descer sepultura, vamos descer glorificando e louvando o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, tenha um ótimo domingo.